Eu achava que nada mais poderia me surpreender dentro da minha própria família, até o dia em que fui humilhada da forma mais cruel possível. Em pleno Natal, quando eu mais esperava união e afeto, meus pais me disseram que eu não iria mais viajar com eles, porque meu lugar no carro seria ocupado pelo noivo da minha irmã. E, para completar, ela ainda riu da minha cara e disse que eu não faria falta. Detalhe: metade da viagem tinha sido paga por mim. Naquele instante, eu percebi que não era só sobre a viagem, que era sobre anos sendo tratada como um erro dentro da minha própria casa. O que eles não imaginavam é que aquela humilhação seria o início da maior reviravolta das nossas vidas. E eu não me arrependi de nada do que fiz depois. Quer saber como tudo aconteceu? Então acompanhe até o fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, dentro da minha família, eu ocupava o espaço do recurso, não da filha amada. Eu era responsável, a que resolvia problemas, a que cedia, a que pagava o que faltava, enquanto minha irmã, Bianca, flutuava pela vida sendo celebrada por qualquer coisa mínima que fizesse. E meus pais, Sérgio e Lúcia, vibravam com cada passo dela como se fosse um evento mundial. Eu era peça descartável, útil apenas enquanto servia. Mas nada poderia me preparar para o que aconteceria naquele Natal. A viagem para Gramado tinha sido uma ideia da minha mãe, e como sempre, eu entrei com metade do valor. E não era pouco. Hospedagem em hotel 5 estrelas, ceia de Natal completa, passeios programados, eu paguei metade de tudo, sem ninguém pedir. Fiz porque achei que seria uma oportunidade de passar um Natal diferente, talvez curar feridas internas que eu já fingia não sentir. Acreditei, de forma quase infantil, que talvez dessa vez eles me enxergassem. Os dias antes da viagem pareciam tranquilos. Minha mãe enviava mensagens no grupo da família falando sobre atrações da cidade, minha irmã mandava fotos dos looks que pretendia usar, e eu, no meu canto, tomando cuidado para não tomar espaço demais. Eu sempre fazia isso, diminuía meu brilho para não incomodar. Até que, no dia anterior à viagem, tudo desmoronou. Meu pai me chamou na sala com um tom seco, aquele tom que sempre significou para mim que eu deveria apenas escutar. Bianca estava sorrindo no sofá, com uma taça de espumante na mão, e meu estômago já sabia que vinha algo ruim. E veio. Mariana, não vai dar para você ir com a gente, meu pai disse, como se estivesse comentando a previsão do tempo. O carro não tem mais espaço. Seu lugar vai ser do Rodrigo. Rodrigo. O noivo da minha irmã. O homem que eu conheci apenas 2 vezes e mal lembrava da minha existência. Eu pisquei algumas vezes, tentando entender. Como assim, meu lugar vai ser do Rodrigo? Perguntei, sentindo o chão se mover sob meus pés. Eu paguei metade da viagem. Bianca riu. Riu. E não se incomodou em esconder o deboche. Credo, Mariana, não é sobre dinheiro. Só não tem espaço. O carro é de 5 lugares. Alguém tinha que abrir mão, disse ela, como se fosse óbvio que esse alguém era eu. E convenhamos, sua presença não faria tanta diferença assim. As palavras me atingiram com a delicadeza de um soco. Minha mãe, como sempre, ficou calada. Meu pai completou, você pode ficar aqui em casa mesmo. Não vemos problema. Depois fazemos outra viagem com você. Como se eu fosse um cachorro adiável. Eu respirei fundo. O mundo parecia lento. Por fora, eu fiquei em silêncio, mas dentro de mim, algo se partiu definitivamente. E no lugar da culpa, da tristeza e da necessidade de aprovação, algo começou a nascer. Algo que eu nunca tinha sentido com aquela força, autopreservação. Quando fui para o meu quarto, com a desculpa de pensar, abri o notebook e entrei no site da agência. As reservas estavam todas no meu nome. Formalmente, eu era responsável pelos pagamentos. E sim, havia multa para cancelamento em cima da hora. Uma multa alta. Mas, pela primeira vez na vida, eu não hesitei. Eu cliquei cancelar.
Segundos depois, o hotel inteiro, os ingressos da ceia, os passeios, foram cancelados. O valor perdido pela multa doeu? Doeu. Mas nada doeu mais do que uma vida inteira sendo tratada como sobra. Minutos depois, ouvi o grito do meu pai lá embaixo. Ouvi Bianca berrar o meu nome com ódio. Ouvi minha mãe dizer: não pode ser possível. Ouvi desespero. Pânico. E pela primeira vez eu sorri, não de maldade, mas de libertação. Naquele instante, eu compreendi algo que mudaria tudo. Eu não precisava implorar para pertencer a um lugar que nunca foi meu. E quando abri a porta do meu quarto e desci as escadas para encarar o caos que se formava, eu já não era mais a mesma Mariana. A história da minha vida estava prestes a mudar, e definitivamente não havia mais retorno. Quando cheguei ao pé da escada, os três me encaravam como se eu tivesse cometido um crime. Bianca estava vermelha, segurando o celular com as mãos trêmulas, provavelmente após receber as notificações dos cancelamentos. Meu pai estava indignado, e minha mãe, como sempre, escondia o desconforto atrás do silêncio. Mariana, o que você fez? Bianca gritou, aproximando-se como se eu fosse uma criminosa. Cancelei a viagem, respondi com a calma mais assustadora da minha vida. Achei que seria incoerente eu pagar metade de algo do qual eu não iria participar. Você está louca? Ela berrava, já quase chorando. A gente tinha planos, reservas, passeios. Tudo para amanhã. Está tudo lotado, a cidade está cheia. A gente não vai achar nada em cima da hora. Eu lamento, mordi a palavra devagar. Mas não tenho obrigação de bancar férias para quem não me considera digna de estar lá. Meu pai avançou com aquela velha postura autoritária, peito estufado. Você vai ligar agora e desfazer isso? Não, respondi, sem tremer. Ele pareceu não acreditar no que ouviu. A vida inteira eu havia sido condicionada a obedecer, a não discutir, a ceder. Mas naquele instante algo dentro de mim estava completamente fora do alcance deles. Mariana, você não pode fazer isso com a família, minha mãe finalmente falou, quase em súplica. Eu ri, e foi um riso pequeno, triste, quase libertador. Vocês não são a família quando se trata de mim. Vocês só lembram de mim quando precisam de dinheiro, trabalho, ajuda ou uma desculpa para Bianca se sentir superior. Bianca estalou a língua, irritada. Ah, pronto. Vai fazer drama agora? Sempre com essa ladainha de rejeitada, ninguém tem culpa se você é problemática e sensível demais. Sensível demais, repeti. Engraçado, porque vocês nunca perceberam sensibilidade nenhuma quando aproveitavam tudo que eu bancava. Ela abriu a boca para falar mais, mas meu pai a interrompeu. Mariana, você vai se desculpar e resolver o hotel. Ou você nunca mais pisa nesta casa. A ameaça deveria ter me abalado. A versão antiga de mim teria implorado, chorado, aceitado humilhação só para não perder o pouco de pertencimento que eu acreditava ter. Mas aquela Mariana tinha morrido no momento em que me disseram que não faria falta. Eu olhei nos olhos e disse, tudo bem. Então nunca mais piso nesta casa. Um silêncio pesado tomou o ambiente, como se ninguém acreditasse que eu tivesse coragem de dizer aquilo. Bianca resmungou algo, mas eu não estava mais ouvindo. Fui até a sala, peguei minha bolsa e minhas chaves. Eles me observavam como se eu estivesse fugindo, e de certa forma, estava mesmo, fugindo de uma prisão emocional construída ao longo de uma vida inteira. Quando atravessei a porta de saída, ouvi minha mãe chamar meu nome, desesperada, mas não parei. Entrei no carro, liguei o motor e senti algo que nunca tinha sentido em todo aquele lar, paz. Dirigi até meu apartamento com o coração acelerado, tentando organizar os pensamentos. Assim que estacionei, o celular vibrou dezenas de vezes, ligações, mensagens, áudio atrás de áudio. Não ouvi nada. Deixei o celular longe, tirei os sapatos, e chorei. Mas não era um choro de arrependimento. Era luto. Luto pela versão da Mariana que se anulou durante tanto tempo. Na manhã seguinte, acordei tarde, como não fazia há anos.
Eu ia voltar a trabalhar em 2 dias, mas estava decidida a aproveitar esse dia livre do jeito que quisesse, pela primeira vez, pensando apenas em mim. A primeira notificação que ouvi foi inesperada, não era de Bianca, nem da minha mãe, nem do meu pai. Era do banco. Estorno aprovado. Parte do valor da viagem, mesmo com multa, havia retornado para minha conta. Eu ri. Não da família, mas do simbolismo. Era como se o universo estivesse dizendo: você fez a coisa certa. Enquanto tomava café, uma revolução aconteceu no celular. A mensagem mais recente era de Bianca: você arruinou nosso Natal, Mariana. Rodrigo está furioso. Você é invejosa, doente, egoísta. Todo mundo está falando de você. Você acabou com tudo. Eu te odeio. E então veio a mensagem do meu pai: você passou dos limites. Vamos conversar quando você estiver mais calma. E, por último, a da minha mãe: filha, por favor, resolve isso. Bianca está arrasada. Todo mundo está vindo para a viagem e agora não temos onde ficar. Eu respirei fundo. Nenhuma mensagem perguntava se eu estava bem. Nenhuma demonstrava arrependimento. Não havia reconhecimento da crueldade deles. Nada, só cobranças. E naquele momento, pela primeira vez, senti uma certeza absoluta e tranquila: eu não devia amor a quem só me ofereceu presença quando era útil. E se eles achavam que eu não faria falta, agora, finalmente, iriam descobrir o que era viver sem mim de verdade. Na segunda-feira, acordei com uma leveza estranha. Era como se eu tivesse devolvido o peso que carreguei a vida inteira para quem realmente o colocou sobre mim. No entanto, eu sabia que aquilo era apenas o início, minha família não iria aceitar meu afastamento tão facilmente. E eu estava certa. No trabalho, bastaram 2 horas para surgirem os primeiros sinais. Minha chefe me chamou em sua sala com um senho franzido. Mariana, sua irmã me ligou, disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Ela disse que você está passando por um episódio emocional e pediu que eu aliviasse sua carga de trabalho por alguns dias. Eu pisquei devagar, digerindo cada palavra. Bianca estava tentando me pintar como instável, até dentro do meu trabalho. E o que você acha disso? Perguntei calmamente. Acho que você é uma das profissionais mais responsáveis da equipe, e nunca chegou aqui abalada ou descontrolada, ela respondeu com sinceridade. Por isso achei melhor te perguntar antes de fazer qualquer alteração. Respirei fundo, agradecida pelo profissionalismo dela. Minha irmã está chateada porque eu deixei de ser conveniente, lhe expliquei. Não estou tendo nenhum surto emocional. Só finalmente disse não para coisas que nunca deveriam ter sido obrigação minha. Ela concordou lentamente, absorvendo. Tudo bem então. Sua vida pessoal não interfere no seu trabalho. Mas estou dizendo isso porque não quero que ninguém lá fora tente fazer sua reputação por você. Aquele aviso ecoou dentro de mim. A história estava se espalhando. E eu sabia exatamente quem estava espalhando. Na hora do almoço, meu celular, que eu havia deixado no modo silencioso, tinha dezenas de mensagens. De números conhecidos e desconhecidos, tias distantes, primas, padrinhos, gente que eu nem via há anos. Todos queriam entender o que estava acontecendo. Mas eu sabia a verdade, não queriam entender. Queriam fofoca. Passei reto por todas as mensagens, almocei sozinha e, pela primeira vez em tempos, me senti tranquila. As coisas estavam desmoronando para eles, e isso não era problema meu. Mas à noite, recebi uma ligação inesperada, de Lucas, meu primo, um dos poucos da família com quem eu sempre tive uma relação de respeito. Prima, o que está acontecendo? Ele perguntou sem hostilidade. Seus pais estão dizendo que você teve uma explosão de ciúmes e cancelou a viagem porque não aceita que sua irmã vai casar antes de você. A narrativa deles, claro. Eu ri com ironia. Não, Lucas. Eu cancelei porque paguei metade de uma viagem da qual fui excluída. Avisei que cancelaria. Eles acharam que eu estava blefando. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se precisasse processar.
isso faz todo sentido, respondeu. Não sei se posso te ajudar, mas quero que saiba que estou do seu lado. Você não está louca. Aquela frase não devia ter mexido tanto comigo, mas mexeu. Porque durante tantos anos eu fui tratada como se a culpa por tudo fosse sempre minha, como se eu fosse exagerada, sensível, ingrata, difícil. Ouvir alguém afirmar que fazia sentido, foi como receber oxigênio depois de anos respirando por um canudo. Obrigada, de verdade, consegui dizer. Só, prepara o coração, e ele completou. Ouvi seus pais dizerem que vão ir pessoalmente falar com você. Eles estão achando que conseguem resolver isso no grito. Um frio percorreu minha espinha. Eu já sabia que eles não iriam aceitar um simples não. Mas agora estava claro que tentariam me colocar na posição de sempre, a filha obediente, útil, silenciosa. E eu não era mais essa pessoa. Na terça-noite, às 22h06, o interfone tocou. O porteiro avisou: Dona Mariana, seus pais e sua irmã estão aqui. Quer que eu libere a entrada? Meu coração acelerou, mas minha resposta foi imediata: não. Diga que não pode permitir entrada de visitantes sem autorização do morador. Sabíamos que era mentira, o porteiro poderia liberar se quisesse, mas ele entendeu a mensagem e me ajudou. Minutos depois, meu celular começou a receber chamadas da minha mãe, do meu pai e de Bianca, uma atrás da outra. Eu os deixei chamar. Então vieram mensagens, todas apelando: desce, precisamos conversar. A família merece respeito. Isso não vai ficar assim. E então a mensagem final, de Bianca: você vai se arrepender de nos humilhar. Eu respirei fundo e sorri pela segunda vez naquela semana. Eles estavam descobrindo que eu não era mais controlável. A partir dali, começaram os ataques indiretos. Comentários no Facebook insinuando que eu era ingrata. Parentes me tirando de grupos. Gente perguntando o que eu tinha feito com meus pais. E eu? Continuei em silêncio absoluto. Porque silêncio é liberdade quando antes se vivia em servidão. Mas a parte mais inesperada aconteceu no trabalho, 2 dias depois. Minha chefe me chamou de novo, dessa vez com um sorriso. Mariana, lembra da vaga para coordenadora de projetos que surgiu há 2 meses? Decidimos que vamos fazer um processo interno. E eu quero que você participe. Meu coração bateu forte. Eu nem tinha considerado, eu considerei, ela respondeu. Você carrega esse departamento nas costas faz anos. Só falta acreditar em si mesma. Bom, eu estava aprendendo. Saí da sala com a sensação de que algo novo estava se abrindo, algo que não dependia da aprovação da minha família. Pela primeira vez, a vida estava me oferecendo recompensas não pelo que eu sacrificava, mas pelo que eu era. E, ironicamente, vi enquanto a minha vida finalmente começava a tomar forma, que a deles estava prestes a desmoronar. E eu não moveria um único dedo para impedir. Naquela mesma semana, enquanto minha vida profissional começava a ganhar novas cores, a vida da minha família mergulhava em uma espiral de caos que eu apenas observava de longe, não com prazer, mas com a calma de quem finalmente devolveu cada responsabilidade ao seu verdadeiro dono. Na sexta-feira, quando cheguei ao trabalho, percebi que havia se espalhado algum novo capítulo da novela familiar. Algumas colegas cochichavam, outras me olhavam com pena, e eu, já conhecendo o padrão, senti meu estômago se preparar. No horário de almoço, recebi uma mensagem do Lucas: sua família acabou de descobrir que não tem mais hotel em Gramado. Tudo lotado. Estão desesperados. Eu fiquei apenas olhando para a tela, respirando devagar. A velha Mariana, a que fazia de tudo para consertar erros alheios, teria pegado o telefone para tentar ajudar, teria pesquisado hotéis, alternativas, preços, teria se enfiado no problema dos outros como se fosse seu. Mas desta vez, eu apenas continuei comendo minha salada em silêncio. O problema era deles. A consequência era deles. 2 horas depois veio a notícia seguinte: eles reservaram outro lugar, mas o novo hotel está cobrando quase o dobro do preço. Rodrigo discutiu com seu pai. Estão brigando feio. Eu apenas respondi com um simples: entendi.
Não era indiferença. Era libertação. Pela primeira vez, eu não estava sendo o amortecedor emocional da família. Quem criou a tempestade estava, finalmente, sentindo os ventos que sempre jogaram sobre mim. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada, de minha mãe. O nome dela piscou na tela e eu hesitei por alguns segundos. Eu sabia que, se atendesse, tentariam arrastar-me de volta para o papel de filha útil, culpada, acessível. Mas decidi atender, não por eles, mas para me dar o direito de encerrar ciclos com voz firme. Mariana, ela disse, com uma voz tão frágil que por um momento eu quase senti pena. Sua irmã está inconsolável. Soltei o ar lentamente. E eu com isso? Ela ficou em silêncio, claramente surpresa com a pergunta. Você sempre foi tão compreensiva, tão madura, ela começou, tentando acessar a minha antiga versão. Não pode simplesmente deixar sua família no pior momento. Eu sorri com tristeza. Mãe, vocês criaram esse momento. Vocês decidiram que eu não faria parte da viagem. Vocês decidiram que eu era descartável. Eu apenas aceitei a decisão de vocês. Do outro lado da linha, ouvi um fungar. Eu não sabia que você cancelaria tudo. Você nunca fez isso antes. Talvez porque eu nunca tinha sido tão desrespeitada antes, respondi, com uma franqueza mansa, que até me surpreendeu. Minha mãe tentou um último recurso, se você fizer isso com a gente, você vai ficar sozinha. Engoli seco. Aquilo doeu, porque era a frase que passou a vida me mantendo submissa. Mas, ao mesmo tempo, percebi o quanto ela era manipuladora. Mãe, eu já estava sozinha há muito tempo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Meus dedos tremiam, mas meu coração estava firme. No sábado de manhã, Bianca decidiu mudar a estratégia. Em vez de ataques, veio a chantagem emocional revestida de drama. Parabéns, você conseguiu. Cancelamos a viagem. Rodrigo está dizendo que minha família é tóxica e não sabe se quer casar comigo. Você destruiu meu relacionamento. Espero que esteja feliz. Eu li 3 vezes. E pela primeira vez em anos, senti zero culpa. Se um relacionamento desmorona porque a noiva não conseguiu um passeio pago pela irmã, talvez nunca houvesse relacionamento algum, e apenas conveniência. No mesmo dia, aconteceu algo que eu jamais esperava, a mensagem do meu pai. Precisamos conversar. Como homem para mulher. A frase ficou ecoando na minha mente. Homem para mulher. Não pai para filha. Ele nunca tinha me visto como mulher. Apenas como obrigação. Eu respondi apenas, não tenho interesse. Minutos depois, o celular vibrou novamente. Era um áudio dele, e, curiosamente, eu decidi ouvir. A voz dele estava carregada de raiva controlada. Você está desestabilizando sua família por orgulho. A vida não é só sobre dinheiro. Você exagerou. Mas agora já passou, já entendemos o recado. Você não precisa continuar esse show. Eu ouvi até o final e simplesmente apaguei. Porque nada no áudio era arrependimento. Não havia pedido de desculpa. Não havia reconhecimento da dor que causaram. Era só a velha crença de que eu deveria ser útil, complacente e submissa. E assim, pela primeira vez, eu silenciei todos os 3 no WhatsApp. Bloqueei meu pai, minha mãe e Bianca. De uma só vez. E algo dentro de mim, que parecia preso desde a infância, respirou fundo. Na segunda-feira seguinte, recebi um e-mail importante da empresa. Eu tinha sido aprovada para a segunda fase da seleção interna para coordenadora. Seria uma apresentação individual para a diretoria. Um momento decisivo para meu futuro profissional. Ainda assim, quando sentei para montar os slides, percebi que havia um peso emocional dentro de mim, como se uma parte do meu cérebro ainda esperasse que minha família surgisse pedindo desculpas, reconhecendo a injustiça e consertando tudo. Mas essa esperança era o que me prendia a eles. Então, naquele momento, fiz algo simbólico.
Peguei meu celular, abri a galeria e deletei todas as fotos que tínhamos juntos, todas as viagens, aniversários, sorrisos falsos, abraços posados para mostrar ao mundo uma união que nunca existiu. Não deixei uma única. E conforme as imagens sumiam, eu senti algo semelhante a renascer. Eu estava enterrando aquilo que me feriu. Não como vingança, mas como libertação. Ao final daquele dia, saí do escritório com uma certeza silenciosa dentro de mim: o que minha família perdeu foi conforto. O que eu perdi foi uma prisão. E o que viria a seguir, eles nunca iriam estar preparados para enfrentar. Naquele final de semana, pela primeira vez em muito tempo, experimentei a sensação de pertencer a mim mesma. Sem mensagens, sem cobranças, sem obrigações emocionais, apenas silêncio. E foi nesse silêncio que percebi algo que sempre existiu, mas nunca havia enxergado: minha vida, quando não estava voltada para agradar minha família, podia finalmente crescer. Meu foco naquele momento era a apresentação para a diretoria. Examinei cada detalhe, refinei os números, revisei projetos anteriores, pensei em ideias inovadoras. Pela primeira vez, preparei algo não para provar meu valor a alguém, mas porque eu sabia que tinha valor. Na terça-feira, o dia da apresentação, acordei com o coração acelerado, mas não com medo. Era expectativa. O tipo de medo bom, aquele que aparece quando estamos prestes a atravessar uma porta diferente de tudo que já vivemos. Mas a paz durou pouco. Às 7h43, enquanto eu tomava café, o interfone tocou. Dona Mariana, disse o porteiro, seus pais e sua irmã estão novamente aqui na portaria. Fechei os olhos. Eles não desistiriam facilmente. Não autorizo a entrada, respondi, firme. Entendido, disse ele. Segundos depois, meu celular começou a tocar, mas agora de números desconhecidos. Eles estavam tentando outro caminho. Recusei cada ligação. Então vieram as mensagens: você precisa conversar com a sua família. A Bianca está mal. Você é cruel. Você está colocando a família contra você. E então, a favorita: se você era infeliz aqui, podia ter dito, não precisava destruir tudo. Desliguei o celular. Eu tinha um futuro para construir, e tinha levado a vida inteira para chegar a esse momento. A apresentação na empresa foi às 10h. Eu entrei na sala sentindo o coração bater forte, mas determinada. Havia 6 diretores, além da minha chefe. Todos me observaram enquanto eu conectava o notebook ao telão. Por 32 minutos, falei com segurança, domínio e clareza. Apresentei resultados passados, propus estratégias novas, mostrei caminhos de crescimento e, sem falsa modéstia, dei a melhor apresentação da minha vida. Quando terminei, houve um silêncio, depois aplausos discretos. Minha chefe sorriu, orgulhosa. Eu senti uma onda de emoção, não porque queria aprovação, mas porque finalmente estava construindo algo meu. À tarde, recebi um e-mail: parabéns. Você foi selecionada para a vaga de coordenadora de projetos. Meu coração disparou. Era como se uma porta tivesse se aberto, com uma placa enorme escrita: você sempre foi capaz. Saí do prédio mais leve do que nunca. Chorei no carro, mas foi um choro de vitória. Finalmente, eu estava vivendo, e não sobrevivendo. Mas, claro, nada disso passou despercebido pela minha família. Às 20h, recebi uma mensagem do Lucas: prima, se prepara. A situação explodiu. Liguei para ele imediatamente. O que aconteceu? Rodrigo cancelou o noivado, e ele disse. Disse que não aguenta os dramas, que ela é infantil, que a família dela é tóxica. Seus pais surtaram. Estão culpando você. Estão dizendo que você destruiu o relacionamento dela. Eu respirei fundo. Ele cancelou porque não conseguiu um passeio grátis, ironizei, amarga. Não só isso, Lucas continuou. Ele disse que percebeu que, se casasse com ela, teria que sustentar a família inteira, porque vocês sempre bancaram tudo. A viagem foi só a ponta do iceberg. Ele disse que você foi a única pessoa sensata da história toda. A revelação caiu como uma bomba silenciosa dentro de mim.
Não porque eu me importasse com o rompimento, mas porque ficou claro quanto tudo o que aconteceu no Natal tinha exposto, involuntariamente, a verdade sobre a estrutura podre da minha família. E, por consequência, criado um efeito dominó. Prima, Lucas completou, seus pais estão desesperados. O noivo era a última carta da Bianca. Seus pais apostaram tudo nela. Agora, sem ele, eles estão procurando alguém para culpar. E isso, é você. Eu já sabia. E exatamente por saber, eu me protegia. Naquela mesma noite, alguém bateu com força na porta do meu apartamento. O porteiro provavelmente, cansado da insistência, tinha cedido. Fiquei imóvel por alguns segundos, até ouvir a voz: Mariana, abre essa porta agora. Era meu pai, furioso. Nós não vamos embora enquanto você não descer. Eu respirei fundo, segurei a maçaneta, e soltei. Eu não iria abrir. Não mais. Mariana, pelo amor de Deus. Agora era minha mãe, chorando. A Bianca está destruída. Você tem que fazer alguma coisa. E então, Bianca, você acabou com a minha vida. Acha que vai ficar com o gostinho da vitória? Sua infeliz. Eu sei onde você trabalha, eu sei onde você anda, eu vou acabar com sua reputação. Essas palavras normalmente me destruiriam. Mas naquela noite, elas me libertaram. Porque agora estava claro, eles nunca sentiram amor por mim, e apenas necessidade. Depois de minutos de gritos do lado de fora, ouvi passos e silêncio no corredor. Eles tinham ido embora. Quando fechei os olhos, uma única frase surgiu dentro de mim, pela primeira vez com plena consciência: eu não sou obrigada a carregar ninguém. Naquela noite, dormi profundamente. E mesmo sem saber, estava prestes a descobrir que, enquanto eu renascia, minha família estava caindo em um buraco que só eles cavaram. E a próxima parte da minha vida mostraria que eu nunca mais seria a Mariana que voltava correndo quando era chamada. No dia seguinte àquela noite de gritos e ameaças à minha porta, acordei diferente. Não apenas mais forte, mas consciente. Pela primeira vez, eu entendia com nitidez algo que levei a vida inteira para aprender: a pessoa que mais precisava escolher a mim, era eu mesma. Fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ninguém precisava saber da guerra emocional que eu havia travado dentro da minha própria casa. Eu sabia quem eu era, e, finalmente, isso era suficiente. No intervalo da tarde, minha chefe pediu para conversar comigo novamente, mas desta vez o tom era empolgado. Mariana, vamos fazer um comunicado interno sobre sua promoção amanhã. E teremos um anúncio externo também. Você estará à frente do novo contrato com o Instituto Federal, é um projeto enorme. Seu nome vai circular bastante. Meu coração disparou. Eu não era coadjuvante. Eu nunca tinha sido. Apenas precisei parar de viver rodeada por quem insistia em me convencer disso. Voltei para minha mesa com um sorriso discreto. Mas lá estava meu celular vibrando sem parar. Mensagens de números desconhecidos. Parentes, vizinhos, colegas da minha irmã, todos me perguntando se era verdade que eu tinha destruído o casamento da Bianca. Um teatro social inteiro tentando me arrastar para o palco da culpa. Eu não respondi a ninguém. Bloqueei todos os que tentaram contato. A única mensagem que eu li foi a do Lucas: eu sei que tudo isso está pesado. Só queria lembrá-la de que você fez o que ninguém teve coragem de fazer: dizer não para uma dinâmica doentia. Eu respondi com uma única palavra: obrigada. E continuei minha vida. Mas o ponto de virada definitivo veio algumas semanas depois, no evento da empresa para anunciar o novo contrato. Eu estava vestindo um blazer azul marinho, cabelo preso, postura firme, pronta para assumir meu novo cargo diante de toda a diretoria, fornecedores e clientes. Quando entrei no auditório, todos me cumprimentaram com respeito profissional. Eu era vista, finalmente, pelo que eu fazia, não pelo que eu entregava emocionalmente aos outros. O evento começou com discursos, apresentações, aplausos. Até que chamaram meu nome: convidamos agora Mariana Alves, nossa nova coordenadora de projetos.
Caminhei até o palco sob aplausos e, por um segundo, senti a vida acontecendo ali, bem na minha frente, exatamente onde eu sempre quis estar, mesmo sem admitir. Falei com confiança sobre metas, estratégias e responsabilidade social corporativa. Era a melhor versão de mim, e eu sabia. Quando o evento terminou, eu estava conversando com alguns membros da diretoria quando ouvi uma voz atrás de mim, uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar: Mariana. Virei devagar. Era minha mãe. Parecia menor do que eu lembrava. Como se o peso das consequências finalmente tivesse caído sobre ela. Bianca estava ao seu lado, abatida, com olheiras profundas e um olhar que misturava raiva e desespero. E atrás delas, meu pai, rígido, mas com um orgulho ferido estampado no rosto. Eles tinham invadido meu espaço profissional. Filha, precisamos conversar, minha mãe pediu, quase sussurrando. Bianca respirou fundo e começou o discurso que provavelmente ensaiou diante do espelho. Você venceu, tá bom? A viagem foi cancelada, Rodrigo foi embora, todo mundo ficou contra a gente. Parabéns. Você conseguiu sua vitória. Agora você já pode parar. Meu pai completou, sua irmã está sofrendo. Isso já passou de todos os limites. Está na hora de agir feito família e resolver essa situação. Durante muitos anos, aquelas frases teriam me quebrado, me reduzido, me feito voltar ao papel de culpada, a eterna responsável por reparar tudo. Mas ali, diante de quem eu me tornei, aquelas palavras não tinham mais poder. Eu respirei fundo antes de responder, não por hesitação, mas para saborear o momento em que eu finalmente colocaria um ponto final na história que me machucou desde a infância. Não. Eu não venci. Eu apenas parei de perder. Minha mãe arregalou os olhos, Bianca franziu o senho, meu pai ficou sem reação. Continuei, vocês não estão aqui porque me amam. Estão aqui porque perderam o conforto de me ter como pivô emocional e financeiro da família. Vocês nunca perguntaram se eu estava feliz, se eu estava ferida, se eu precisava de vocês. A única pergunta de vocês sempre foi: o que a Mariana pode fazer por nós? Ninguém respondeu, mas ninguém negou. Eu desejo que vocês fiquem bem, continuei. De verdade. Mas eu não faço mais parte dessa dinâmica. A vida de vocês pertence a vocês. A minha, finalmente, pertence a mim. Bianca deu um passo à frente, desesperada. E você vai viver sem família? Sem ninguém? Eu sorri. Um sorriso pequeno, real, cheio de paz. Bianca, eu nunca tive vocês de verdade. Só tinha obrigações. Agora tenho algo melhor, tenho a mim. Meu pai tentou argumentar, mas eu apenas dei um passo para trás, não com medo, mas com encerramento, e finalizei. Esta é a última vez que conversamos. Por favor, respeitem isso. Virei as costas. Eles chamaram meu nome várias vezes, tentando me fazer parar. Eu não parei. Eu não tremi. Eu não olhei para trás. Atravessei o auditório como quem atravessa uma ponte em chamas, não fugindo do fogo, mas aceitando que, para seguir adiante, certas trilhas precisam mesmo ser queimadas. Quando entrei no carro e fechei a porta, respirei fundo, e um pensamento, simples e gigantesco, tomou conta da minha mente: eu nunca mais serei a Mariana que implora para ser amada. Dias se tornaram semanas, semanas se tornaram meses. Minha carreira floresceu, minhas amizades se fortaleceram, minha casa deixou de ser um lugar de espera e virou um lar de verdade. A terapia me ajudou a entender feridas profundas, e pela primeira vez senti que estava vivendo, realmente vivendo. Minha família nunca mais fez contato. Eu nunca mais procurei. E não havia dor nisso. Havia liberdade. Porque eu descobri que, quando a gente finalmente se escolhe, a vida começa de verdade, mesmo que isso signifique deixar para trás aqueles que nunca souberam nos amar. E agora eu quero saber de você. Se essa história te prendeu até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal agora mesmo para acompanhar as próximas histórias emocionantes que eu trago toda semana. E me conte nos comentários:
Você teria coragem de fazer o mesmo que a filha fez? Você teria cortado relações e seguido em frente pela própria paz, ou teria tentado manter a família unida, mesmo se machucando? Quero muito saber sua opinião. E também comente de qual cidade você está assistindo, porque eu adoro ver até onde essas histórias estão chegando. Eu vou passar nos comentários e deixar um coração em todo mundo que interagir. Ah, e se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, alguém que sempre se coloca em segundo plano pelos outros, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos e mudar vidas. Obrigada por acompanhar até aqui. Até a próxima história.